6 coisas que eu aprendi sobre Deus. É sobre isso que eu quero falar com você aqui neste vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou pesquisadora de assuntos espiritualistas e também terapeuta emocional. Aqui eu compartilho coisas que eu estudo sobre espiritualidade e coisas que eu descobri que melhoraram a minha vida. E devo confessar para você que Deus sempre foi uma pulga atrás da minha orelha, porque eu venho de uma família de pessoas céticas, né? Eu venho de pais que me disseram que Deus não existe, mas eu venho de avós. Minha avó, né, me ensinava, escondido dos meus pais, a ir lá na imagem de Jesus e fazer uma oração para Jesus. E a minha cabeça sempre foi meio confusa em relação a isso. E eu sempre queria saber o que era Deus, o que era fé e o que está por trás. E eu acredito que todo mundo, né, tem essa pulga. A gente não consegue ignorar esse assunto, né? E então, pesquisando, descobri coisas interessantes que eu acho que você vai gostar de saber. Na verdade, compartilho aqui minha opinião, tá? Quer dizer, coisas que fazem sentido para mim, para minha crença. Vamos aqui utilizar isso como reflexão. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi sobre Deus é que Ele. Começamos aqui com Ele, hein? Mas esse ser é o único ser que existe. Deus é o único ser que existe, o eu sou. Tudo o resto está dentro de Deus. Nada pode existir fora de Deus. E nada fora de Deus nunca existiu. Não existe. É como se a gente não dá para delimitar Deus. Deus não dá para você fazer, ele cabe aqui, ele é a única coisa que existe. Nada existe fora. Tudo que existe faz parte de quem é Deus. Esse ser, né, do qual todos nós estamos dentro e somos feitos dele, já que não existe um outro ser. Esse ser, quais são as qualidades desse ser? Do que ele é feito? Quem é esse ser? Esse ser, ele é infinito. Então, ele se expande infinitamente. Tem coisas que a nossa mente não consegue compreender. É um conceito abstrato para a nossa mente, a nossa cachola, Windows ultrapassado, o nosso software não tem neurônio que consiga compreender isso. Mas Deus, ele se expande infinitamente, sendo que Deus é atemporal. Deus existe além do tempo. Deus é perfeito. Não existe dualidade em Deus, nesse ser. Deus, ele é perfeito, ele não erra, Deus não precisa melhorar. Deus não está em evolução. O ser, que é o único ser que existe, ele é perfeito. Esse ser também é ilimitado. Deus pode materializar ou fazer ou experimentar qualquer coisa que quiser. Outro conceito difícil para nossa mente entender. Porque a nossa mente só consegue entender coisas que ela vê. E aquilo que a gente vê já é um limite. Então, você imagina que para Deus não existe limite. Qualquer coisa que surja de vontade do seu coração é possível para Deus, tá? Deus é ilimitado. Deus também, para Deus não existe a dualidade. Então, Deus está somente na qualidade do ser, que é o bom, o belo, o harmônico, o amor. Deus só tem as qualidades do bem. Deus, ele é infinitamente amoroso, bondoso, generoso. Então, essas são as qualidades de Deus. Outra coisa é que Deus, ele não é homem. Deus tem em si, a qualidade desse ser tem as duas polaridades. Ele tem a polaridade feminina e a polaridade masculina, caracterizando o ser que ele é. Certo? Essas são algumas qualidades que a gente pode falar de forma geral. Dentro de cada uma dessas qualidades, a gente poderia, fazendo minuciosamente, mínimos detalhes, mas no geral, essas são as
qualidades do ser que é Deus. Do que esse ser é feito? Esse ser é feito de consciência e energia, tá? Essa aqui também nós podemos dizer que é um conceito ainda que a física estuda, a teosofia, a teologia, ainda é um conceito que se pesquisa em aberto, digamos, em aberto. Não se pode bater o martelo do que Deus é feito, porque, por exemplo, nós temos aí o conceito do vácuo, né, do vácuo quântico, dos buracos negros, aonde não existe nenhum tipo de matéria, então não se sabe o que tem lá. Mas, né, a gente pode... Algumas linhas dizem que o vazio é a consciência, né? O ser, ele somente é consciente. Ele só é... A primeira qualidade do ser, que é Deus, é consciência. E é a única qualidade necessária. Todo o resto é virtual. Mesmo a experiência da energia, que é o que possibilita a materialização da experiência da consciência, tudo isso ainda existe num plano virtual. Então você pode imaginar que Deus, ele se expande infinitamente para o macro, outra qualidade de Deus, e aí até que seria uma subqualidade, seria a sétima, vai. Deus se expande para o macro infinitamente e para o micro infinitamente, né? Tanto que hoje em dia a gente tem as nanopartículas, que é menor que o átomo, que é menor que... Então, pro mínimo, Deus se expande, pro macro, Deus se expande. Isso significa o quê? Isso significa que é virtual. Em que sentido? Não existem gigabytes que vão delimitar qual é o espaço que essa consciência pode existir e caber. O espaço para o macro é infinito, o espaço para o micro é infinito, mas esse espaço, ele é virtual, ele não é real. A única coisa que é real é a consciência. E a energia disponível para essa consciência, utilizá-la da maneira como ela quiser. Com a energia, Deus consegue... Através da energia, ele consegue vivenciar, a sua consciência consegue vivenciar qualquer tipo de experiência, tá? Esse é um assunto filosófico, às vezes é um pouco difícil de entender, mas vale a pena a gente começar a trazer isso para nossa mente, para a gente começar a raciocinar. Deus é feito de energia e consciência, certo? Só que Deus era feito da consciência que ele tinha consciência. Ele tinha consciência, tipo assim, ele estava dentro, ele tinha consciência para viver as suas experiências. Só que aqui eu quero falar do começo da criação, do começo da onde nós surgimos, da onde surgem outros seres, como seres minerais, vegetais, animais. Deus tinha a consciência, ele era Deus, mas ele queria uma coisa. Ele queria, né, quando a gente pensa no surgimento da vida, no Big Bang, o que Deus queria? Deus queria se conhecer. Deus já era consciente, mas ele já tinha consciência, mas ele queria ser consciente dele mesmo. Deus sabe o que Deus queria? Deus queria tirar uma selfie. Deus queria se olhar de fora. Mas como ele iria fazer isso se ele é o único ser que existe? E aí algumas pessoas, né, filosoficamente falam assim, nossa, mas então Deus se sentia sozinho? Não. Deus não consegue experimentar a dualidade, o ser perfeito. Ele não experimenta nada de negativo. Deus, ele era infinitamente feliz, repleto e pleno. A vida surge do imenso contentamento desse ser. A vida surge de um lugar de luz aonde a perfeição e a felicidade estão no nível de nirvana. Então Deus não estava triste, só que Deus, ele era tão infinitamente feliz que ele queria conseguir saber disso, ele queria ter consciência disso. E ele também queria dividir isso, a sua generosidade
a generosidade de Deus que fazia um movimento de expansão nesse sentido, de dividir. Foi então que Deus divide a sua consciência. Ele que era uma consciência, divide a sua consciência para que ele possa se olhar de fora. E é aqui o surgimento nosso, de todos os seres, as outras consciências. É isso que você é isso que eu sou, é isso que a minha cachorra é isso que uma planta é. Nós somos um pedaço da consciência de Deus. Porque quando a gente se divide, a gente consegue saber quem é. E a partir do momento que Deus se divide, a partir do momento que ele faz uma consciência, essa mesma consciência vai ter a mesma vontade de Deus. O quê? Saber quem é. E quando Deus se divide, essa consciência que se dividiu, ela inicia a sua jornada de evolução da consciência. Aqui sim, a gente começa a entender a evolução da consciência. Aqui, o ser nasce. Quando Deus se divide, aí eu não quero ser confusa. Vou voltar um pouquinho. Quando Deus se divide, ele se divide à sua imagem e semelhança, tá? Ele dá total autonomia para essa consciência que ele fez, para que essa consciência seja tão livre, tão autônoma quanto ele mesmo. Então, ele não impõe a essa consciência nenhuma regra que esteja subjugada a ele. Por quê? Porque Deus é infinitamente ético, bondoso e consciente, lúcido e amoroso. Então, a sua criação, ele coloca a sua criação sobre as mesmas regras que ele existe. Então, esse ser passa a ser um outro Deus dentro dele. Né? Então, cada consciência que Deus se divide é um ser que tem total autonomia, independência, livre-arbítrio, mas é um ser que começa agora a sua jornada de evolução para descobrir que é Deus, né? Certo. Quando Deus divide a sua consciência, ele não divide uma vez só. É aqui que a gente começa também a entender. Ele permite que essa divisão seja infinita. Então, ele se divide uma vez, essa vez se divide, e aqui que explica a nossa origem. Nós todos somos filhos dessa consciência que se divide. Certo? Agora a gente entra na experiência do ego. Antes disso, eu quero dizer mais uma coisa sobre Deus. Deus não tem nada a ver com esse mundo que nós vivemos. Muitas pessoas dizem que Deus é o responsável, ou Deus está olhando para tudo, né, com uma caneta e um papel na mão, dizendo: você merece, você não merece, você vai ficar rico, você vai ficar pobre, você vai ficar doente, eu permito uma desgraça porque você merece. É como se Deus estivesse controlando todas as coisas e que ele decide, né, os rumos e os bens e os maus. Mas não, isso não é verdade. A consciência de Deus não tem nada a ver com esse mundo aonde nós estamos. Deus, quando ele se divide, ele cria suas criaturas que existem dentro dele e que são feitas igualzinho, imagem e semelhança dele. Deus dá total livre-arbítrio e autonomia, e a partir de então, Deus não tem mais nada a ver com essa consciência, no sentido de controle. Deus não tem mais nada a ver. Deus somente permita que essa consciência descubra um dia quem ela é. A maravilhosidade, a grandiosidade, a estupefaticidade que ela é. Então Deus fala: filho, agora vai, filho. Esse termo de filho, ele é cristão, né? É dos homens. Tô dando um exemplo pra gente entender. Deus fala assim: criatura, vai pra vida e descubra quem você é,
descubra os seus tesouros. Um dia você vai chegar aos seus tesouros. Descubra quem eu sou, para que todos um dia juntos a gente tenha consciência da grandeza da vida e dos infinitos poderes e potenciais e experiências grandiosas que teremos todos juntos. E então Deus permite que cada um de nós, cada consciência vai fazer a sua jornada. Só que o que acontece? Essa consciência aqui, ela quer descobrir essa grandiosidade assim como Deus quis descobrir. Ela quer evoluir, ela quer chegar, ela quer conquistar os dons e os direitos. E uma das formas de fazer isso é através do ego. É através, por exemplo, de uma experiência, de um jogo físico, por exemplo, como é a vida física, né? Onde você monta lá um esquema, faz uns bonequinhos bege, careca. Nós somos tudo bege, com os pele careca aqui, tem nariz, tem olho, pelo menos nesse nosso jogo humano aqui, né? E aí a consciência fala assim, pô, eu vou entrar lá e eu vou conhecer. Eu vou conhecer a dualidade, eu vou conhecer o contraste. Através do contraste, eu descubro a alegria. Eu só consigo valorizar o valor de ser infinitamente milionário quando eu experimento a pobreza. Eu só consigo experimentar o valor de ser saudável e de ser... Por exemplo, qual é o valor que uma consciência consegue experimentar quando ela descobre que ela pode criar qualquer coisa que ela quiser? Ela só consegue dar valor para isso quando ela conhece o limite, quando ela conhece a prisão, quando ela conhece o limite e a prisão mesmo, a incapacidade. E é através do limite da dor que a consciência vai conseguir ir conscientizando a grandeza do oposto, tá? Do contraste. Então é isso que a gente faz, a gente e todo mundo, né? Fala assim, pô, eu quero ir lá nessa experiência humana, que eu vou conhecer o contraste. Além disso, o que a nossa consciência quer também? Olha, vai lá, experimenta o contraste e se conecta a mim, porque quando você ficar, a gente entra, o seu ego lembrar de mim, eu começo a conseguir expandir você dentro do limite. Então, um dos grandes sonhos também da nossa consciência é conseguir expandir os limites. Então, é por isso que nós estamos na jornada do ego, nós estamos aqui conhecendo o contraste, conhecendo a dor, conhecendo o limite, para que através do conhecer, conscientizar, a gente possa ir sensibilizando a nossa consciência para valorizar tudo aquilo que a gente já é, em essência, né? Você percebe muitas vezes que, por exemplo, crianças que nascem em berço de ouro, é muito comum, né? Que tem tudo na vida, são crianças que não têm limite, elas têm ouro, se elas quiserem elas têm uma cama de ouro, mas é nessas classes sociais que estão o maior índice de pessoas com depressão, porque elas não conseguem desenvolver o senso de valor. Então, para o nosso espírito, desenvolver o senso de valor, desenvolver a consciência e o valor, olhar, tirar uma selfie de quem é, saber o quanto é valioso, ser ilimitado, ser poderoso, é uma das maiores presentes para a nossa consciência e para o nosso espírito. Isso pode não parecer para nós ego, né? E quem me fala assim, pelo amor de Deus, você acha que eu ia querer sofrer, ter doença? Eu entendo esse argumento, porque do nosso ponto de vista, a gente sabe o quanto dói, o quanto é duro. Mas se a gente tentar fazer um pouco esse esforço de mudar de ponto de vista, a gente vai conseguir ver que pelo lado do espírito ele está expandindo e ele está ganhando a capacidade, o amadurecimento interior de valorizar o seu poder, de saber que tem poder, de saber que é feliz. Você imagina, o ser que é o ser mais feliz do mundo, ele queria saber que ele era feliz. Porque Deus, em essência, ele não conseguia saber que ele era feliz, ele só era feliz, né? Deus era tão feliz, mas tão feliz que um dia surgiu
nele a vontade de saber que ele é feliz. É aqui que começa a jornada da consciência, né? Então, ao ter a necessidade de Deus saber que é feliz, ele divide a consciência para que essas consciências comecem a descobrir cada um de nós infinitos, e dizem que é infinitos seres que vão ser feitos infinitamente, sempre novas consciências vão ser feitas, Deus vai se dividir para que essas consciências também descubram o quanto feliz em essência elas são, tá? Isso não vai acontecer nessa dimensão, ou pode começar a acontecer, mas é uma reflexão que ajuda na nossa jornada evolutiva, é um panorama daquilo que está por vir na nossa evolução. E é uma coisa interessante de se pensar, né? Um ponto de vista interessante, um pouco diferente do que a gente tem aprendido. E eu espero ter sido clara, espero que faça sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.